Olá, me chamo Paulo Henrique e nesse vídeo eu vou tratar um pouco da trajetória que o personagem Neto no filme O Bicho de Sete Cabeças enfrenta quando ele é internado compulsoriamente pela sua família em um hospital psiquiátrico, um manicômio. Nesse filme é possível notar um pouco do que o Goffman traz no seu texto As Características das Instituições Totais, um pouco do que fundamentam essas instituições, né? É possível estabelecer que alguns estabelecimentos sociais, eles têm como característica a permanência de seus membros em momentos específicos. E aí o que vai diferenciar esses estabelecimentos de instituições totais é justamente o fato de que muito, se não totalmente do tempo dessas pessoas, desses membros, né, vai ser tomado, vai ser utilizado. E aí, além disso, a sua presença ali, ela vai exigir que você tenha um contato mínimo com o mundo exterior. E isso é uma coisa muito característica desses manicômios. Ele também traz que, no caso desse tipo de instituição total, a gente está falando de um tipo em que as pessoas elas são julgadas de não serem capazes de cuidarem de si próprias. Então, no filme, a gente vê como exemplo disso esse adolescente que, em cenas iniciais, se apresenta indo contra aquilo em que seus pais gostariam de que ele fizesse, e isso vai gerando um desconforto, né, nesses responsáveis por ele, a ponto de considerarem que os seus comportamentos estão diferentes devido a um vício, a uma adição à maconha. Então, devido a isso, ele é internado compulsoriamente nessa instituição, e ali a gente vê esse início do processo de despersonalização que ele passa. Ele chega não por sua vontade e passa a ter que ficar ali naquele local, privado dos seus costumes, privados das suas particularidades, né, tendo que se submeter aos horários e às regras daquela instituição. E as rotinas que ali, né, se estabeleceram. Nesse caso, né, o Goffman também traz no seu texto que em instituições como essas, né, esses manicômios, muitas pessoas que são... ele considera que são pessoas que têm uma lucidez mais acentuada do que outros pacientes que estão internados nesse local. Que eles têm esse anseio por uma reavaliação, por poder dialogar com o médico, né, para que ele possa sair dessa realidade. Isso é uma coisa que se apresenta ali nos momentos iniciais em que ele entra nesse hospital, porque ele realmente julga que o seu lugar não é ali, né? Ele julga que ele não precisa estar ali, né? E a partir disso ele não consegue, é uma coisa que é privada, que ele relatou num dos casos, né, num do seu texto. E para além disso, ele também fica privado de estar em contato com a sua família, né? É um outro caso que ele também exemplifica aqui, que é de um militar que, quando ele entra, por exemplo, no exército, ele acaba ficando limitado às interações com as pessoas dali de dentro, para que haja uma homogeneização das subjetividades. Então, no seu processo em específico, ele também vai passar por um processo de restrição, além das informações, né, do exterior, ele também vai passar por um processo de restrição das informações da própria instituição, com o seu tratamento.
porque além de não poder ter sido examinado a princípio para poder estar ali dentro, o que é uma característica muito incidente em manicômios, né? Essa patologização de subjetividades, essa questão de denominar a loucura a pessoas que que vão contra as normas sociais, digamos assim. Ele também vai estar privado dessas informações que dizem respeito ao seu tratamento. Assim, a ele não é permitido decidir o seu destino e as melhores decisões para o seu tratamento ali. E ele também fala na página 20, né, que essa exclusão, essa omissão dessas informações dá à equipe dirigente uma base específica de distância e controle com relação aos internados. Então, resumidamente, né, esse filme vai estar falando sobre esse processo que o Neto enfrenta dentro desse manicômio, e ele é bom para refletir, né, a realidade que a psiquiatria, a psicologia enfrentou, né. Ele vai ser baseado num fato real, né, que o autor enfrentou nos anos 70, mas que denuncia uma lógica, né, psiquiátrica, uma lógica que por muitos anos taxava pessoas como loucas e as condenavam a tratamentos de tortura e terapias de choque que não tinham fundamento nenhum com uma ciência que visava a ressocialização dessas pessoas ou um tratamento que buscasse realmente que elas tivessem benefícios, né, para as suas condições, caso essas existissem, né, suas condições psicopatológicas. Mas a gente sabe hoje em dia que muitas dessas pessoas eram, por exemplo, não brancas ou homossexuais ou pessoas que estavam em conflito, por exemplo, com os governos da época, enfim. Então, é isso basicamente.